Olá pessoal, hoje é o dia da segunda parte do vídeo sobre a Inglaterra. Na verdade eu ia fazer dois vídeos comparativos, mas eu acho que esse vídeo vai ser mais num caráter curioso do que num caráter comparativo, tá? Então eu vou colocar o título como sendo as diferenças, mas eu acho que esse vídeo aqui vai estar mais focado na parte curiosidades do que diferenças propriamente ditas. Até porque as curiosidades, elas são diferenças, né? Porque são curiosidades do país, que são meio que exclusivos daquele país ou daquela região. Então, obviamente, que vão ser diferentes daqui do nosso país, né? Então, vamos lá. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu morei lá é que eles não têm o costume de fazer compras mensais como nós aqui. Fazem compras semanais de tudo. Tanto de mistura, para quem não sabe o que é mistura, porque eu sei que tem algumas regiões que não usam esse termo mistura, é a sua carne, né? O que vai acompanhar o seu arroz e feijão, a salada, então a gente chama de mistura. Lá eles fazem a compra semanal de tudo. Então eu achava até um pouco bom, porque você acabava economizando um pouco de dinheiro, porque você não tinha aquela obrigatoriedade, uma lista, né, de compras mensal para você repor na sua casa, para você fazer um estoque, né? Então eu achava bom por um lado, porque eles tinham essa economia. E isso deve ser em qualquer lugar do mundo, né? Pelo menos que não esteja aqui mais aqui para as Américas, né? Que já estão acostumados muito com brasileiros, né? Eu não sei em Londres se isso também acontece, porque eu não fiquei em Londres, que isso fique claro, eu não fiquei em Londres, então eu sei que Londres tem uma quantidade de brasileiros muito grande, então de repente eles já estejam habituados com os brasileiros e saibam que os brasileiros não falam espanhol. Nos locais que eu fiquei, todo mundo achava que a gente fala espanhol. Eu acredito porque o Brasil, eu acho que é o único país aqui da América do Sul que não foi colonizado por espanhóis, então a gente fala português. Só que eu acho que para eles, todos os países aqui de baixo falam espanhol. E eles incluem a gente nesse motim aí. Então, muita gente chegou perto de mim falando em espanhol. E eu achando que era porque eles queriam ser agradáveis, ou acham que o espanhol é mais parecido com o português do que o inglês, então seria mais fácil de entender, enfim, mas não era nada disso. Eles achavam que eu falava espanhol. E aí eu tive que explicar que não, que no Brasil nós falamos português, e aí dei uma pequena aulinha de história aí para eles poderem entender o porquê que a gente não fala espanhol, porque eles não conseguem enfiar na cabeça o porquê que a gente não fala espanhol. É uma coisa que me chamou mega atenção na Inglaterra, muito, muito mesmo. Eu fiquei mais positivamente, tá? Porque eu queria muito que o Brasil fosse assim. Que as pessoas fossem mais livres. Eu acho que no Brasil as pessoas elas fazem muito as coisas preocupadas com o que o outro vai pensar dela, ou o que o outro vai achar, ou por quê. E lá eu reparei que as pessoas, as mulheres principalmente, elas não têm muito essa preocupação com relação a maquiagem, cabelo, roupa. Eu via mulheres no ponto de ônibus às 10 horas da manhã vestida de paetê. E eu lembro que eu fiz o comentário, não maldoso, eu fiz o, nossa, mas ela tá usando essa blusa nessa hora, né? Tipo, é uma blusa que a gente usa mais à noite. E a pessoa para quem eu fiz o comentário não entendeu por que eu tava tão, assim, abismada daquela pessoa estar usando um paetê às 10 horas da manhã, porque para eles é comum. E você vê mulheres de maquiagem pesada de dia, você vê mulheres de roupas que são mais usadas à noite, de dia. Eu sei que aqui no Brasil é muito quente, seria humanamente impossível nós usarmos uma maquiagem muito pesada com calor de 40 graus, pelo menos para minha pele que é oleosa, não casa. Mas o que eu quero dizer é que para elas, tanto faz se você tá achando estranho ou não. Ela está se sentindo bonita e bem, é aquilo lá que ela vai usar. Os pontos de ônibus são inúmeros, milhares de pontos de ônibus. Então você pode ir pro lugar longe que for, que você não vai estar longe. Eu não sei se vocês conseguem entender. Você nunca vai ter a necessidade de andar muito tempo depois que você descer no ponto que você precisa. Geralmente, quando você desce num ponto, caso você errou, se você precisar andar muito, você tem a oportunidade de pegar um outro ônibus dali a pouquinho. O imposto sobre os produtos na Inglaterra se chama VAT.
VAT. VAT. E geralmente a gente sabe quanto que a gente vai pagar desse VAT na hora de pagar a compra. Mas é valor irrisório, pelo menos na minha opinião, porque a gente está acostumado com o Brasil, que tem impostos altíssimos, né? Dependendo do produto, mais da metade do produto é imposto pago. Então, o VAT é um número, pra mim, na minha opinião, tá, gente? É irrisório, tá? Mas você só vê na hora que você vai pagar, se eu não me engano. Eu não lembro agora, gente, se quando você vai ver o preço na etiqueta ali no mercado, se tem o número do VAT, se tem a porcentagem do VAT. Isso eu não consigo lembrar, porque já faz muito tempo. Se alguém souber me falar isso daí. Mas eu lembro que na hora de você pagar, você vê lá o VAT. Até o pessoal fala, toma cuidado, né? Que você tá pegando as coisas, mas você tem que lembrar que tem o VAT. Então, eu acredito que não dê pra você ver antes de você passar no caixa. Inverno lá são curtos. O que eu quero dizer com isso? Escurece muito rapidamente. Então, geralmente as pessoas fazem tudo o que elas precisam até umas 3:30 da tarde, mais ou menos. Porque após isso, escurece. Às 4 horas da tarde já está de noite, tá? E os comércios também costumam fechar um pouco mais cedo no inverno por conta disso. E em compensação, no verão, nós temos sol até as 8:30, 9 horas da noite, tá? Então aí os dias são mais longos, entende? E eu ficava completamente perdida, porque a gente tá acostumado sempre com o mesmo padrão de dia e noite aqui, né? Independente de ser inverno ou verão, aqui a gente tem um padrão, né? De começar o dia e começar a noite. Lá não. Lá no inverno é de um jeito, no verão é de outro. E a gente fica meio atrapalhado até acostumar, né? Café da manhã clássico britânico, café da manhã clássico de lá. Feijão, torrada, ovos, bacon. E tem um outro negócio que eu adorava que chama, né? Crumpets. Que parece uma panqueca gordinha, sabe? Cheia de furinho. Assim, eu não sei exatamente o que lembra, eu tô tentando puxar alguma coisa aqui. Mas para vocês não ficarem completamente perdidos, é como se fosse uma panqueca doce, alta de furinhos. E geralmente você esquenta ela na torradeira, passa manteiguinha e manda pra dentro. Porque uma coisa que eu não comia lá era bacon. E o feijão também não tinha o costume de comer de manhã, porque não era de costume meu daqui, então eu não consegui me adaptar com isso não. Então ou era o crumpets, ou era um cereal, que eles têm muitos cereais também lá. A quantidade de cereal é enorme. Ou a torradinha com os ovos, isso eu comia. Mas de resto, eu dispensava, ainda mais o feijão logo cedo, não rolava pra mim, não. As casas na Inglaterra, na sua maioria, são padrão. Então, quando você olha uma rua e olha a outra, parece que você tá no mesmo lugar. E eu brincava dizendo que se eu pegasse um ônibus aqui sozinha, completamente sozinha, e tivesse que chegar num lugar pro outro, com certeza eu me perderia se eu não visse o nome da rua, porque é tudo quase a mesma coisa. Salvo algumas construções ou outra, a maioria tem uma padronagem, digamos assim, tanto de construção quanto de externo, que é aqueles tijolinhos aparentes, né? E janelas, portas, são... Né, o quintal da frente, elas são muito padronizadas. Então, pelo menos na maioria dos locais que eu vi, que eu passei, né? Então, é uma coisa legal, mas assim, pro turista é péssimo, porque a gente fica doido. Porque aqui é tudo diferente, né? Lá não rola muito esse negócio de, deixa eu fazer a memória fotográfica aqui, pra eu poder memorizar, não rola. A maioria das casas não tem garagem, porque são casas muito velhas, gente. As casas lá são muito antigas, de 1800 e tralalá. Então, a maioria não vai ter garagem. Vão ter garagem as casas mais novas, as construções mais novas. E, geralmente, as construções que não são attached. O que é attached? São as nossas casas germinadas. Lá, a maioria dos imóveis são germinados. E os que não são germinados são caríssimos. Então, quando você vê uma casa não germinada lá, você pode ter certeza que quem mora ali tem uma condição boa financeiramente. Até porque as casas inglesas são extremamente caras, quase impossíveis de se comprar. A TV na Inglaterra é paga, meus queridos, exatamente. Para você ter TV aberta lá na Inglaterra, TV normal, como se a gente fosse aqui, Bandeirantes, Globo, Record, enfim, SBT, os canais abertos, normais. A taxa na época
que eu estive lá girava em torno de 100 libras anuais. Então, todo ano você tem uma taxa da TV. Se você não paga, você não tem acesso a assistir a televisão. E eu questionei o porquê que existia isso lá, porque aqui não tem, né? Aqui só tem quando você paga a TV por assinatura, né? A TV normal a gente não tem nenhuma taxa, né? Anual, nem mensal, nem nada. Então me explicaram que essa taxa anual é por causa das propagandas, tá? Para poder manter as propagandas girando dentro da TV. As aulas geralmente são das 8h30 às 3h30 da tarde. E existem muitas vagas mesmo, de emprego part-time. O que é part-time? É um emprego meio período. Coisa que no Brasil é muito difícil de conseguir. Que eu acho que as empresas deveriam começar a incluir vagas part-time. Porque o que ocorre? Existem as mães, né? Como aqui, que com certeza tem dificuldade de arrumar um emprego para trabalhar full time, que seria das 8 às 18, ou das 9 às 17, que seja. Então lá eles têm muitas vagas part-time, que é o meio período. Então geralmente as mães trabalham nesses horários que as crianças estão na escola, o que é muito legal, porque aí você consegue conciliar uma coisa com a outra. E eles dão preferências para mulheres para esses cargos, tá? Para essas vagas. Então a preferência é da mulher que tem filhos, justamente para poder dar uma inclusão para as mães que não têm com quem deixar os seus filhos, os seus bebês, enfim, né, as suas crianças, para poder trabalhar. Eu achava isso o máximo, que lá era a coisa mais comum do mundo, e quando eu comentei que aqui não existia tantas vagas part-time assim, eles acharam super estranho. Auxílio do governo, que seria o nosso seguro-desemprego. Ele é vitalício, digamos assim. Vou colocar como vitalício, só para poder entender mais ou menos o raciocínio do negócio. Vamos supor que você perdeu seu emprego. Aí você vai lá dar entrada no seu seguro-desemprego, tá? Você vai ter direito a esse benefício até o momento que você arruma outro emprego. Porém, existem algumas regras, né? Eu vou falar da época que eu estava lá. Se mudou alguma coisa e alguém estiver me assistindo aí que sabe que mudou alguma coisa, é só colocar aqui nos comentários, tá? Toda semana você tinha que assinar um book, né? Como se fosse um documento, né? Um caderno. Em um dos postos lá do governo, você teria que assinar esse papel e teria que provar que você estava procurando emprego, que você durante aquela semana procurou emprego, você mandou currículos. E existe um site com vagas que são diretamente enviadas para o governo, para a pessoa ter o acesso às vagas que estão disponíveis naquele momento. Essas vagas, conforme você faz a sua inscrição e você é chamado para entrevista e tudo certinho, todos esses dados já são enviados diretamente para o governo. Então, automaticamente, o governo já tem acesso a essas informações com relação a essa vaga. Quando você manda currículo, faz entrevista em qualquer outro lugar que não sejam essas vagas que foram fornecidas, entre aspas, pelo governo dentro do site, você tem que escrever, você tem que preencher um folheto, como se fosse assim, que eles dão toda semana para você, dizendo o nome da empresa, o local, o telefone, qual foi a vaga e tudo mais, e o porquê que você não foi, se você tem, né, o porquê que você não foi chamado para aquela função. Então é bem rígido, né? Essa parte é bem rígida, eles ficam no pé mesmo. E se você deixar de ir uma semana lá para assinar esse book, eu falo book, né? Mas eu não sei nem se é esse o nome. E levar esses documentos para provar por A mais B que você está procurando e tudo mais, mas que você não está conseguindo, você perde o seu benefício sem aviso prévio, tá? Simplesmente para de cair na sua conta. E o dinheiro cai na tua conta diretamente, tá? Você não precisa ir em local nenhum para receber. Esse dinheiro cai direto na tua conta. Enfim, gente, é isso. O vídeo de hoje está pronto. Eu até deixei anotado aqui, eu tô olhando assim pra baixo toda hora, porque eu tô vendo se eu não esqueci de nada. Eu deixei anotado algumas coisas que me foram pipocando na cabeça, que eu fui lembrando.
Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber, que vocês tenham interesse ou que vocês tenham curiosidade, deixa aqui nos comentários que a gente faz mais um videozinho. Aproveitando esse vídeo para falar para vocês que vai ter um quadro novo aqui no canal que chama Curiosidades, tá? Vou abordar vários assuntos aí curiosos. Provavelmente vai ao ar o primeiro na semana que vem. E qualquer sugestão de vídeo é super bem-vinda, pode deixar aqui também nos comentários, com esse assunto Inglaterra, com o assunto viagens ou qualquer outro que seja. Tem alguns outros assuntos que eu vou abordar aqui no YouTube também com relação a viagens, que o pessoal tem bastante dúvida. Porém, provavelmente o próximo será um vídeo desse novo quadro aí que nós vamos começar aqui no canal, tá bom? Um grande beijo, obrigado por me assistir e até o próximo.